Então vamos lá, Gênesis, se você puder ficar de pé, só para nós lermos, depois você pode se sentar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Os irmãos cantaram, louvaram até aqui, tudo está discorrendo de uma forma abençoada. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Usa-me conforme a tua vontade, para que a igreja, meu Pai, essa última mensagem do ano, seja edificada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gênesis 21, do 1 ao 7. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo, melhor dizendo, aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, essa é uma promessa que nós conhecemos, né? De onde também Deus, ele começou a cumprir aquilo que ele havia prometido a Abraão. Antes dele ser Abraão, ele era Abraão. E Deus fez uma promessa, nós sabemos, né? Qual foi a promessa que ele fez a Abraão? Ele seria pai de multidões. Mas como estrela no céu. A sua descendência seria como o pó da terra e como as estrelas, né? E pode-se contar o pó da terra e as estrelas? Não tem como. Mas para que a promessa de Deus se cumprisse, Abraão teve que obedecer o que Deus falou. Sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, o que Abraão tinha que ter saído ali naquele momento que Deus falou? Da casa de seu pai. Quem pode e lembra disso? Motivo pelo qual Deus disse para ele sair da casa de seu pai. Um dos grandes motivos ali, porque o pai dele não era uma pessoa temente a Deus. Ele tinha outros deuses, né? Pai pagão. Então havia idolatria na casa de Abraão. Exatamente. O pai dele era idólatra. Então, para Deus cumprir a promessa dele na vida de Abraão, a primeira coisa que Deus falou, em outras palavras, sai da casa de teu pai, porque aí não vai dar para mim cumprir a promessa que eu tenho para ti. Então Deus, ele já, o primeiro hebreu da história, já teve que sair da casa dele. Agora, é normal a pessoa ter que sair da casa dela? Não, mas quando há uma necessidade para Deus cumprir uma promessa, a pessoa tem que sair de qualquer lugar que Deus ordene ela sair, o que a palavra diz, aquilo que entra em contradição com o plano de Deus. O plano de Deus é família? Sim, a Bíblia fala. Mas no caso de Abraão, não era o plano de Deus. Pastor, então, o que levou 25 anos para acontecer, o motivo está aí. Exatamente. Então, Deus fez a promessa e Abraão tinha quantos anos? 75. Quando a promessa se cumpriu, tinha quantos anos? 100 anos. Demorou? 25 anos. Exatamente. Meus irmãos, Deus, você vai ver tanta coisa. Quando Abraão sai ali, ele leva Ló com ele vai ao Egito por causa da fome, né? Que houve. Então Abraão foi, e Abraão era um homem bem controlado. Ele não era pobre não, tá? Ainda tem essa questão, ele era rico. Só que houve fome e ele teve que ir para o Egito, uma terra que era temível ali naquele momento. E ele vai e mente para não ser morto, dizendo que a sua mulher era sua irmã, para não morrer.
E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele tinha essa promessa na vida de Abraão, e Ele sabia, Deus, disso, que Abraão não mentiu porque ele era um mentiroso. Pelo contrário, Abraão é o pai da fé. O Abraão se tornou o pai da fé. Então mentira não casa com Abraão. Ele mentiu naquele momento ali, mas foi aquela mentira circunstancial. Autodefesa. Exatamente. E tem pessoa que às vezes se vale daquele momento circunstancial de Abraão para poder falar que mentia normal em determinada situação. Não, isso faz parte da vida, não. Pastor, mas lá em Gerar também ele mentiu de novo, e Deus livrou ele de novo, mas circunstancialmente. Então, Abraão não era mentiroso. Foi algo que ocorreu de percurso, e ele não se apegou àquilo. Até porque, se fosse uma mentira maliciosa, Deus teria exaltado ele no Egito, ele teria saído de lá bem, mais rico do que ele entrou, e também assim aconteceu em Gerar. Ele saiu bem, mais rico do que entrou. Então Deus abençoou Abraão, não porque ele mentiu, mas porque ele se viu apertado. Outra coisa, irmãos, tem situação que não dá nem para você pensar, mas você tem que agir rápido. Então Deus sabe todas as coisas. É o mesmo caso de Raabe. A pessoa chega e fala assim: uma vez eu vi um rapaz falar, Raabe mentiu, era uma mentirosa, era ela isso e aquilo. Não, Raabe, ela mentiu para preservar os espias de Deus, porque ela temeu a Deus, mas aquilo foi circunstancial, até porque ela se tornou uma mulher de Deus, né? Mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui é que a gente observa um detalhe que eu queria também passar para os irmãos. Quando Abraão ele sai, leva Ló com ele, logo na sequência dos fatos, o que aconteceu? Que promoveu a separação dos dois. Quem lembra? Houve briga entre os pastores de Abraão. Exatamente. Houve briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão foi ali, vamos dizer assim, quase que ele se viu no dever de ter que falar com Ló: você vai escolher ir para um lugar e eu vou para o outro. Escolhe para onde você vai. E Ló, o que ele viu? É interessante esse fato. Ele viu a campina do Jordão, e a Bíblia fala que era ela como o jardim do Senhor, o Éden. Provavelmente é uma referência de tão bela que era aquela campina. Quando Ló vê a campina, ele se afeiçoou. Ele foi pela visão. Só que a bênção estava com Abraão. Então Ló, ele vai para Sodoma, residir em Sodoma. O que aconteceu em Sodoma? O que havia em Sodoma? Havia perversão sexual, moral, abominação, pecado, iniquidade em Sodoma. Então eu acho interessante esse fato, porque muitas vezes nós temos a tendência também de, a pessoa tem essa tendência, nós temos essa tendência de ir pela aparência, porque a aparência é o que a gente vê primeiro. O que a gente vê primeiro em uma pessoa? A aparência. Então a aparência tem o seu impacto, né? E Ló foi nessa. Só que ele escolheu um lugar de perversão. A coisa veio, o problema aconteceu, e depois Abraão teve que até interceder a Deus. Ele intercedeu, mas Deus fez com que acontecesse o pior. Mas Ló era justo ou Ló era perverso? Quem lembra? A Bíblia fala que ele era o quê? Justo. Ele era um justo, mas foi para o lugar errado. Olha o problema aí da coisa. Foi para o lugar errado, e lá ele viu tudo aquilo que ele viu naquele lugar, conviveu com aquela perversão toda, a ponto da abominação, do pecado de Sodoma e Gomorra.
esse pecado subiu à presença de Deus, e Deus, ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Mas os anjos foram lá para livrar Ló e a sua família. E é interessante quando eles foram avisados, porque a promessa de salvação era para Ló, a sua família e seus genros também. Tem detalhes na Bíblia que você vai lendo, eles são interessantes. E os genros de Ló, quando Ló foi falar com eles, eles achavam que Ló estava brincando. Porque eles acharam que Ló estava brincando, eles perderam a salvação e morreram no fogo e enxofre que Deus fez chover sobre Sodoma e Gomorra. Então muitas vezes você fala uma coisa para a pessoa acha que você está brincando. É interessante porque olha só o que está no capítulo 19, se você puder acompanhar, versículo de número 15. Logo na sequência, em que o texto diz que os genros de Ló acharam que ele estava brincando, o verso 15 do capítulo 19 de Gênesis diz assim, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, verso 15, capítulo 19, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Verso 16, como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Quer dizer, eles pegaram logo a mulher dele, as filhas, rapidamente, num ato ali rápido, e colocaram eles fora da cidade, porque a cidade ia ser destruída. Então, irmãos, a gente não vai conseguir salvar todo mundo. Essa é a mensagem. Eram genros de Ló, mas foram condenados. Ló estava lá, vamos dizer assim, pelejando com eles, mas aí eles tiveram que ser tirados rapidamente pelos anjos. Então nem todo mundo a gente vai poder salvar. Essa é uma mensagem. É uma mensagem que nós podemos entender aqui também como será os últimos dias. Eu estou fazendo aqui uma certa comparação. Não vai dar para salvar todo mundo. A gente tem que ter percepção do que Deus quer. Então Ló teve que sair às pressas ali, juntamente com a sua mulher e com as suas filhas, porque aquelas cidades foram destruídas totalmente. E houve um outro problema que nós conhecemos. Eles tinham tanta afeição por Sodoma, que o que foi dito da parte do Senhor? Para não olhar para trás, nem ele, nem sua esposa, nem suas filhas. Mas a mulher de Ló, ela ainda estava com... Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do seu coração. Esse é o problema. Não usa muito essa expressão, Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração de Israel. Usa-se essa expressão para muitas pessoas na Bíblia. Então, quando aquela mulher, ela desobedece a ordem do Senhor e olha para trás, ela tornou-se numa estátua de sal. E Jesus, lá na frente, ele disse o quê? Lembrados da mulher de Ló. Essa dimensão. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus fala isso num contexto de fim dos tempos, salvação e condenação. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que nós entendemos com essa parte da mensagem? Nós temos a promessa da salvação. Amém. Mas nós não podemos ficar parando a nossa vida para olhar o A, o B, o C. Às vezes, pessoas que até vão ser uma isca do inimigo para a gente perder a visão, perder a direção. Isso acontece muito. Então a gente tem que caminhar com o Senhor e não olhar para trás. Amém. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quando você
você está caminhando com o Senhor, você tem problemas. Às vezes você tem que dar uma parada, você tem que resolver um problema ou outro, é lógico. Mas quando o problema ele está comprometendo, entrando em contradição com a sua caminhada com o Senhor, você tem que deixar o problema para lá e continuar caminhando, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Para que nós não pegamos a salvação, é mensagem de salvação. Pastor Guilherme, nós estamos contendo mensagem de salvação para nós, sim. Por isso que Jesus lembrou. Falou para que eles lembrassem dela. E é para a nossa mensagem também, irmãos, quem começa a caminhar com Jesus não pode ficar parando. Problemas nós temos, não adianta. Problemas vêm, entra ano, sai ano. Às vezes a gente vê assim algumas propagandas, né, de igrejas, não que isso seja necessariamente errado e tal, mas todo ano é o quê? Esse ano que vai entrar o ano da colheita, é o ano da vitória, é o ano disso, é o ano daquilo. Não que Deus não faça, Deus faz. Mas nós, irmãos, a cada ano que passa, nós estamos mais próximos da nossa salvação. Ou não. Não é o que nós vamos ganhar. É o ano da chave da vitória, das portas abertas, meus irmãos. A porta é Jesus Cristo. E quem entra por essa porta, entra e achará pastagens, a Bíblia fala. É isso, ele vai entrar e você vai achar pastagem. Ele é a porta, quem achou Jesus já achou a porta. Não tem essa questão de virada, essas coisas, são muitas delas, não vou dizer todas, quem sou eu, muitas dessas coisas são ilusões, para mexer com a cabeça da pessoa, às vezes até para tirar dinheiro da pessoa. É campanha disso, campanha daquilo, todo ano tem isso. A nossa campanha é uma só: seguir Jesus Cristo para um dia morar no céu. Essa é a nossa campanha. Eu não preciso de nada além disso. Eu tenho que caminhar com Jesus. Eu tenho que viver na renúncia necessária e caminhar com Jesus. Se eu fizer isso, eu já dei conta do cara. Não é? Então, nós encontramos esse detalhe aqui também. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra, né, foram cidades destruídas pelo Senhor. E aí Deus cumpre a promessa dele a Abraão. E aí Abraão se torna Abraão. E Sarai. Exatamente. Sarai, ela era uma mulher estéril. Então ela pensava: poxa, meu marido é rico, o meu marido tem promessa de Deus, mas o problema é que o tempo está passando e a gente está envelhecendo e nada. O que ela fez? Pega essa escrava aqui, Desacreditou também. Tirou a mensagem da minha memória agora. Ele tirou dos meus lábios. O ser humano ele tem uma tendência de querer adiantar as coisas. Isso é do ser humano, né? Você vai ver que era um costume da época, a mulher que quando ela não podia dar um filho ao seu senhor, ela dava a escrava para se satisfazer naquele filho que o seu senhor teria com o escravo. E daquela escrava egípcia nasceu quem? Ismael. E aquilo se tornou uma atormentação, um problema. Foi a pergunta que eu te Para fiz Sarai. naquele último culto. Para saber lá na frente. Exatamente. Tanto é que ele fez uma pergunta, o evangelista Francisco. Hoje nós temos aí esses povos que estão guerreando com Israel, lá na Palestina. Muitos desses povos são descendentes de Ismael. Foi a pergunta que eu fiz. Não é? Olha o problema que aconteceu. Antigo. Mas ela, naquele afã ali de querer, né, resolver a questão, arrumou um problema. Às vezes a gente quer resolver a questão, a gente arruma um problema. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Se Deus, Ele fala que vai fazer alguma coisa, Ele faz. Quantas promessas nós já temos na Bíblia? Não precisa de Deus falar, Ele já falou algumas. Na verdade, todas que nós já precisamos. Ele já falou. É só a gente se enquadrar nas promessas de Deus e caminhar.
Quantas pessoas às vezes vêm para a igreja, não estou falando que é o caso de vocês, ou alguém que está aqui, necessariamente, mas quantas pessoas, elas vão para as igrejas com aquela pergunta na mente: eu vou ver o que Deus vai me falar hoje, não precisa que Deus fale comigo, mas ela está esperando o quê? Uma revelação sobrenatural. Mas o que Deus já falou, muitas coisas que Deus já falou, a pessoa até hoje não prestou atenção, e está perdendo o que Deus já falou, que já é promessa certa. Olha como a cegueira espiritual. Mas não saindo de uma mensagem para entrar na outra, Sara arrumou um problema. Saraí arrumou um problema para a sua vida, que Deus não deixou de cumprir a promessa. Porque quando o Senhor, Ele através do seu mensageiro, do seu anjo, Ele falou a Sara, falou a Abraão, Sara ouviu. A Bíblia fala que no seu íntimo ela riu, porque ela já era velha, né? Ela ouviu o anjo falar e riu. Como é que isso poderia acontecer? A mensagem do Senhor lá, né? E riu. Aí quando o anjo disse para ela que ela não riu, que ela riu, ela disse que não riu. E ele falou para ela: você riu. Você riu sim. Mas é aquela risada de quê? Da incredulidade. Da dúvida, né? E é interessante que Abraão também, não no mesmo momento, mas ele riu também. Todos dois. Por quê? Acreditar, irmãos, em coisas assim é só pela fé. Não que eles, creio eu, que se apostataram, abandonaram a promessa de Deus totalmente. Mas eles, poxa, o Senhor está falando que a gente vai ter um filho, mas dessa idade, como nós vamos gerar um filho? Normalmente falando, é quase que impossível. Não é? Naturalmente falando, é quase que impossível. É impossível. Mas, exatamente, mas tem um detalhe interessantíssimo que fica para nós. Olha só, uma coisa muito, isso aqui eu vou pedir para vocês acompanharem. Olha só, capítulo 18, se você puder acompanhar. Capítulo 18. Gênesis 18? Isso. Versículo 14 e 15 só. Depois daquele diálogo ali, olha só a mensagem do Senhor. Gênesis 18, verso 14 e verso 15. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me vi. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que você é eu. Não adianta mentir para Deus, né? Não vi para você é eu. Mas ele falou. No prazo que ele falou, ela teve Isaac. Porque Deus, quando Ele fala, Ele não precisa da lógica, Ele não precisa da medicina, não que essas coisas não existam ou não valem nada, elas têm o seu valor, mas o que Deus fala, Ele simplesmente faz, porque Ele é Deus. Ele não precisa de consultar ninguém. Ele não é como o homem que tem que consultar, que tem que ver lá, é o dia tal, se isso é possível ou não. Deus é o Deus dos impossíveis. Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Se não há nada difícil para Deus, o que Ele falou, Ele vai continuar fazendo o que Ele prometeu na nossa vida, porque Ele é o Deus que era, que é e que há de vir. Ele está fazendo tudo o que Ele falou. Tudo que Ele falou, Ele vem fazendo ao longo dos tempos e das eras. É verdade. Amém. Não é? Então tem alguma coisa difícil, a pessoa de repente, o ser humano é assim, né? Rapaz, já tem, eu vou dar um exemplo aqui, 7 anos que eu estou estudando isso, até agora nada. Né? O caso deles foi 25 anos. Já tem 5 anos até agora nada. Isso não é de Deus, não. Ainda mais o brasileiro. O povo quer a coisa para ontem. A gente tem que ter cuidado. O relógio de Deus não é como o relógio do ser humano.
O tempo de Deus não é como o tempo do ser humano. E muito menos Deus é como o ser humano mortal. Deus é Deus. Essa é a definição de Deus. Ele é Deus e faz o que quer, a hora que Ele quer, e do jeito que Ele quiser, e ponto final. Você é absoluto em tudo que Exatamente. Quando Ele quer fazer uma coisa, a Bíblia fala que agindo Deus, Quem impedirá? exatamente, ninguém pode pedir. Só que nós temos que ler mensagens assim, estudar mensagens assim, para que nós tenhamos a nossa fé alimentada. Não é? Então, o capítulo 21 diz que o Senhor visitou a Sara, como lhe disseram, no tempo determinado. Deus visitou. Nesse sentido aqui, a palavra visitação é o quê? A manifestação do poder de Deus. Amém. O cumprimento de uma mensagem. Não é? E o Senhor, parte B do verso 1 de Gênesis 21, cumpriu o que lhe havia prometido. Deus cumpre o que? Promete. Exatamente. Verso 2: Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado. Quem determinou esse tempo? Deus, o próprio Deus. Então Deus, para todas as coisas debaixo do céu, Ele tem um tempo determinado. Lembre disso. De que Deus lhe falara, verso 3, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. O menino judeu era circuncidado após o nascimento? Oitavo dia. Exato, ao 8º dia. Tinha, verso 5, Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Se ele tinha 100, Sara tinha quantos? 90. E disse, verso 6, Sara, Deus me deu motivo de sorrir. Isso, de sorrir, de rir. O que significa o nome Isaque? Justamente. É isso. Às vezes a pessoa tem uma identidade espiritual, às vezes, ou uma marca. Talvez a pessoa ela é marcada espiritualmente. Não vou falar a questão do nome, mas a questão espiritual. Talvez a marca da vida da pessoa é tristeza, espiritualmente falando, não é? Amargura. Muitos problemas da vida, eles fazem com que a pessoa às vezes fique amargurada, triste, desesperançosa. Mas quando a pessoa crê em Deus, Deus tira essa identidade ou essa marca de tristeza espiritual da pessoa e transforma em riso, alegria, felicidade. Não necessariamente por Deus dar algo à pessoa, mas Ele muda a vida da pessoa. No caso de Sara ou de Sarai, Ele mudou o nome e mudou a vida dela. Deus sabe onde tem que mexer. Ele sabe onde tem que mexer em nós para acontecer o que Ele quer. Então lembre-se disso. Não há situação que Deus não possa mudar. Versículo ainda 6, parte B. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, ou seja, virou motivo de alegria, não é? Isaque em sua vida. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um. E outra coisa, Deus parou de provar Abraão. Quando ele deu Isaque, o que ele fez depois? Pediu ele. Testou. Você vai sacrificar seu filho. Imagina bem, né? Depois de tanto tempo, uma conquista dessa, o mesmo que deu, agora pede para me sacrificar. Isso. Mas o que ele fez? Obedeceu. Ele obedeceu. Irmãos, é tão lindo. Eu fico imaginando aquele momento quando Abraão ele passa a mão no cutelo, que era uma faca em forma de lua, né? Para poder sacrificar o menino. O anjo brada. E não era para ele fazer aquilo. Passou, mas o mais interessante é antes disso, quando o filho pergunta:
Onde está o sacrifício? Deus proverá. É isso aí. Proveu mesmo. Então, quando ele foi sacrificar, o anjo não era para ele fazer aquilo ali, porque a partir daquele momento ele viu que ele era um homem temente a Deus e não negou o Senhor, o seu único filho. E eu falo também mais assim, como é que esse homem tem que ser considerado o pai da fé mesmo, porque imagine a mente dele, como é que ele estava. E se ele volta depois lá para a casa dele sem o filho dele? Exatamente. Como é que eles iam o que fazer? O que eles iam achar dele ali? Não é? Qual seria o fim dele? Mas ele ainda foi além dessa expectativa de só vou fazer o que Deus mandou. Só isso. Perfeita, né? A interpretação do irmão. Então, nós também, se somos filhos de Abraão na fé, como a Bíblia fala, nós não podemos ficar questionando tudo, não. Se Deus mandou, ele é Deus. E a Bíblia fala que Abraão ele cria que Deus poderia fazer Isaac ressuscitar dos mortos para dar a ele de novo Isaac. Que fé tremenda! Abraão creu contra a esperança. Olha só, Abraão creu contra a esperança. Ele não tinha motivo para ele crer, mas ele obedeceu. Com Deus é assim, às vezes você crê contra a esperança, não tem, você olha e não vê nada. Abraão olhava e ele viu naquele momento aquele altar, a lenha, o filho, e não havia um sacrifício. Mas depois que o anjo bradou, ele obedeceu, a sua fé foi testada e aprovada. Deus, ele proveu um carneiro para ser sacrificado para o Senhor. Então a palavra de Abraão para Isaac, Deus proveria, ele proveu. Olha só, ele proveu o animal e Abraão saiu. Irmão, servir a Deus enquanto está tudo bem não é difícil. Não é difícil. Você está com saúde. Não estou dizendo com isso que as coisas estão todas bem, não. Mas você está com saúde, você pode fazer alguma coisa. Isso não é difícil. Agora, na hora que Deus toca na sua ferida, ou na coisa que você mais gosta, eita, meu Deus. É nessa hora. Então, a Bíblia fala que nós somos filhos de quem na fé? De Abraão. Abraão teve uma fé tão grande que nós, pela Bíblia, somos chamados de filhos na fé do patriarca Abraão. Ele é o pai da fé. Se ele creu e viu milagre, e viu durante a sua vida Deus operando e agindo, dando tudo para ele que Deus prometeu, e se nós cremos o que Deus tem para nós, Deus aqui na terra vai nos dar. Mas além desta terra, Deus tem para nós a nova terra, a nova Jerusalém. Amém. Onde nós estaremos com o Senhor. Amém. Para todos. Você crê nisso? Glória a Deus com as palmas nesta noite. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma prece aqui agora rápida, né? Vamos orar. Agradeça a Deus, né? Estamos aí já virando o ano. Agradeça você de acordo com aquilo que você sentir. Você tem motivo para agradecer a Deus? Tem. De acordo com o que você sentir, você agradeça a Deus. Pastor, eu quero ajoelhar. Ajoelhe, pastor. Eu quero orar com o pé, sentado. Ore, agradeça a Deus do jeito que você tem. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus e Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Pedimos-te perdão novamente, meu Pai, de todas as falhas que cometemos em 2023, mas sabemos que o Senhor é tão misericordioso que o Senhor, ó Pai, nos uniu aqui neste lugar para que nós passássemos, ó Pai, mais um final de ano na Tua presença, agradecendo ao Senhor, cultuando, louvando-te, agradecendo, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor é o Deus de Isaac, o Deus, meu Pai, de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó é o nosso Deus também, o qual nós louvamos, nós adoramos, nós, ó Pai, temos servido, mesmo com as nossas falhas, ó Pai, nós falhamos, nós às vezes, ó Pai, cometemos erros, porque
nós somos falhos mesmo, na nossa carne, ó Pai, na nossa humanidade, enquanto nós estivermos, ó Pai, no corpo carnal, nós vamos estar, ó Deus, falhando às vezes, cometendo alguns erros, misericordioso. O Senhor, ó Pai, tem nos dado motivo de graça, motivo, ó Pai, de alegria, de gratidão para com o Senhor, pela tua bondade, pela tua, ó Pai, benignidade, pela tua graça em nossa vida, meu Pai, que é o que nós precisamos. Como o Senhor disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, ó Deus e Pai. A tua graça tem nos bastado, e que nós possamos, ó Deus, estar vendo isso a cada dia, considerando, meu Pai, tudo que o Senhor, ó Pai, é e por nós tem feito. Que a gratidão, meu Deus, seja a palavra também que esteja em nossos corações constantemente, diariamente, porque aquele que se lembra, ó Pai, do Senhor, de tudo que o Senhor fez, ele não vai se apartar, ele vai lutar, ó Pai, contra o pecado, ele vai, meu Pai, procurar ficar firme com o Senhor, porque Tu és, ó Pai, digno e merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa devoção, de toda a nossa dedicação, meu Pai. É uma palavra que o Senhor muito tem trazido ao meu coração pelo Espírito Santo, a dedicação, meu Pai, porque é na peleja, às vezes é na dificuldade, é na luta, meu Pai, que nós servimos ao Senhor mesmo. Não é fácil, mas o Senhor nos fortalece, meu Pai. O Senhor conhece o coração de cada filho teu, o Senhor sabe que cada um tem passado, meu Pai, os problemas, as situações, e é o Senhor, ó Pai, que nos dá estrutura para que nós passemos, ó Pai, por essas adversidades, sem retrocedermos, sem voltarmos, ó Pai, para trás, para nós continuarmos caminhando, porque é na caminhada, meu Deus e meu Pai, é que nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor até aquele dia, assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu com Sara, pessoas, ó Pai, que tiveram seus nomes mudados. Abraão se tornou pai de multidões, ó Deus, esse nome tem esse significado, e Sara, meu Pai, é uma princesa, tornou-se uma princesa ali, a mulher de Abraão, a mãe do filho da promessa, porque eles, ó Pai, mesmo com as suas dificuldades, creram no Senhor. Ó Deus e Pai, que nós tenhamos realmente um exemplo de fé. Abraão, meu Pai, Sara, a tua palavra diz isso, que eles são exemplos de fé para nós. Ó Senhor e Deus, que no ano de 2024, que nós já praticamente entramos, ó Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo com a fé de Abraão, meu Deus, para que nós caminhemos na fé de Abraão pelo Espírito Santo do Senhor e vençamos, ó Deus e Pai, as adversidades e o adversário da nossa alma que quer que nós recuemos, mas nós não iremos recuar, ó Deus, Tu estás conosco e há de continuar em nome de Jesus Cristo. Ó Deus e Pai, é assim que nós estamos orando para agradecer-te, meu Deus, por tudo e todas as coisas realizadas, meu Pai, por nós e para nós. Ó Senhor, o Senhor é o realizador de tudo. O Senhor, ó Pai, é o que realmente cumpre todas as coisas que o Senhor tem falado, e como assim cumpriu a promessa na vida de Abraão e Sara, o Senhor cumpre também nas nossas vidas, e que nós, ó Pai, estejamos nos fortalecendo no Senhor e caminhando, meu Pai, sem olharmos para trás, como fez ali a mulher de Ló. Que nós, ó Pai, estejamos com as nossas mãos no arado, caminhando rumo à eternidade, em nome de Jesus Cristo, a eternidade com o Senhor. Amém. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Amém. Bendito Senhor. Amém. Muito bom. Irmãos, podem se sentar. Nós vamos agora primeiro de uma torta, né, que agradecer também, irmãos, acho que a minha esposa agradeceu, né, o evangelista Francisco, ele... Eu que agradeço a oportunidade de poder ajudar. É porque é uma questão de gratidão, né, a gente sabe que os irmãos fazem o coração, mas a gente agradece porque é o mínimo que a gente pode fazer, né, a gratidão deve ser uma palavra que esteja sempre no coração do cristão. Então,
o evangelista Francisco, ele correu atrás, se mobilizou, né, e dizer que as pessoas deram um bom coração. Não queriam dar mais. E ainda perguntaram para ele, só isso? Só isso. Não é? Então, irmãos, tem pessoas boas, né? E talvez pessoas que nem servem a Deus, se não me engano, algumas, né? Assim, algumas delas talvez, tinha um que, né? Então, tem pessoas boas, mas não levou, né? E nós precisamos de todo mundo, não é? A gente não pode desprezar ninguém. Nós precisamos de todos. Todos que estão aqui, e até alguns que não vieram, né, por algum motivo, são pessoas que Deus trouxe. Amém. Se vão permanecer ou não, é uma outra questão, depende de cada um. Nem de Deus depende disso, depende de cada um. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio e tal, todos nós temos. Mas Deus trouxe. Então nós temos que, assim, ter esse entendimento, né? Cada um é precioso para Deus. Amém. A nossa irmã Daniela, né? Tem problema falar seu nome aqui, irmão? Não. Tem problema falar seu nome aqui, irmão? Tem pessoa que não gosta, acho que eu falo, tá, Pedro? Nossa irmã Daniela, eu conheci ela um tempo atrás, né, irmã Daniela? E a gente conversou e tal, aí foi dado um tempo, e uma questão circunstancial, e ela depois voltou a falar comigo, eu com prazer também falei com ela, ela foi super agradável. Então, Deus está trazendo a irmã Daniela para nós. É verdade ou mentira, menino? Verdade. Então as coisas acontecem, mas assim é Deus que traz, né? Quem sabe onde estão as pessoas que Deus tem um propósito de salvação para esta igreja? Para cada igreja Deus tem, né, um propósito para com cada pessoa. Mas quem sabe onde estão? Quem sabe é Deus. Agora, a partir do momento que Deus te entrega a pessoa, ou te coloca diante da pessoa, aí é Deus te confiando na pessoa. Amém. Ah não, pastor, mas eu não sou obreiro, não sou irmão. Mas você é cristão. Qual cristão que está isento de pregar e dar testemunho? Nenhum. Todos têm. Não é verdade? Então, Deus, Ele é o Deus que tem propósito. Ele não faz nada em vão. Deus faz alguma coisa inutilmente? Não. Deus fez com que eu conhecesse a irmã Daniela do acaso, do nada, ou sem propósito? Não. Deus tem um propósito para a vida da irmã. Não é? Cabe a irmã, igual eu falei com ela, continuar firme e tal, assim como para com cada um. Às vezes vem pessoa para a igreja, a pessoa o projeto é apresentado, Deus abençoe tudo, mas a pessoa vem no vigia aí, igual eu falei, se a pessoa permanece ou vai permanecer ou não, isso é uma questão pessoal. Não é? Isso não está no poder do pastor, não está no poder de Deus, está no poder da pessoa, a questão de decisão que eu estou falando. Entendeu? É lógico que cabe a nós não vacilarmos, não tratarmos ninguém mal, ou com delicadeza, não é? Com falta de educação. Isso a gente não pode fazer como cristão, certo? Mas tirando disso, é a pessoa. Então nós temos que ver a coisa desse ângulo, desse ponto de vista, para que nós não façamos com a obra de Deus como as pessoas fazem com qualquer coisa, porque nós estamos lidando com almas, e almas são, para nós que cremos na imortalidade da alma, eterna. Se as almas são eternas, quem brinca com a alma vai pagar um preço eterno. Então não se pode brincar, entendeu? O problema tem, vamos resolver tudo, mas vamos ter essa visão, né? Que Deus tem o melhor para nós. Amém? Eu não sei quem vai aqui estar cortando a torta, né, para poder oferecer, não sei. Aí pode dar aquela temperança, aquele docinho caprichado. Aquele docinho caprichado que a Matinha feita, né? Tá com todo carinho, né? Amém. Amém, glória a Deus. Deve ficar com certeza muito gostoso. Sim. A gente ainda não comeu, a gente vai comer, deve ficar gostoso, né? Até a irmã também ali é uma pessoa que entende bem dessa área, nossa irmã Daniela, ela está comigo, né? Ela foi dona de restaurante há muito tempo, então ela conhece bem da culinária, né? E teve uma grande experiência com doces também, que ela falou comigo que foi, daqui, né? Mas vamos deixar o futuro as coisas, né? A gente sabe. O futuro bem próximo. Bem próximo. Não, porque as coisas de Deus, elas são assim. Eu, pelo menos, vejo assim, irmãos, se a pessoa perguntar, pastor, o que o senhor está vendo? Eu estou vendo agora vocês. Estou vendo vocês.
Agora, daqui a pouco, amanhã, pertence a Deus. Não? Agora, se Deus me mostrar, eu vou falar também. Mas Ele mostrou, eu estou vendo isso aqui. Então, qual que é o propósito? Então, é daqui, caminhando para diante. E Deus vai trabalhando. É verdade. Bem? Parecido, mas na festa também eu decoração. Ah, tá. Perdão, porque eu não vi. Eu cheguei e já estava tudo belezinha, arrumadinho, né? Glória a Deus. Diga só, mãe, vou até agradecer a Deus porque, tá? Que nós estamos agradecendo ela, ficou maravilhoso a arrumação. De coração, mesmo, ficou muito bom, tá? Ficou bem melhor do que as arrumações do pastor. Com certeza, pessoal. Mulher tem um toque diferente, né? Pode nem se comparar. Pastor, né? ela só não veio porque diz ela que a cachorrinha nos fora começou a tremer, ficou com medo dela passar mal. Que fica mesmo, tá? Nós vamos orar. Nós vamos continuar orando agora especificamente para essa cachorra. Para que Deus dê uma. Entendeu? Nesse sentido. Para Deus dar uma liberdade para sua mãe caminhar. Entendeu? Não estou falando que cachorro é ruim, está entendendo? Porque às vezes tem coisa, irmão, que vem para você estar. Às vezes pode ser uma pessoa, às vezes pode ser um animal, pode ser uma circunstância. Entendeu? A gente tem que entender. Entendeu? Então vamos orar. Que a Aparecida veio no nosso meio, começou também a receber um estudo para batismo, né? E nós vamos ter um batismo lá em Simonésia, tá? Naquele local. Agora, a igreja pergunta assim, pastor, quando é que vai ser o batismo? Não sei. Tá? Mas vai ser próximo, eu creio, tá bom? Então vamos ter batismo, eu creio que não vai demorar, vai ser bem no início do ano, tá? No princípio do ano, não sei quando. Deus sabe. Veio na minha mente o Márcio. Márcio? Ó, o gerente falou que veio na mente dele Márcio. Muito glória. Então, irmãos, é assim. Irmãos, as irmãs vão estar aqui, tá? Você fica à vontade, eu vou estar também pegando o refrigerante aí. Você quer que se ajude? Quer. O evangelista você está me ajudando. Você pode ficar sentado aí no cantinho, tá bom? Se você quiser vir pegar, pode ficar à vontade, nós vamos levar você, tá? Olha, eu tô bem esse ano, você tá bem, né? Canta bem, né? Vocês dois cantam bem, sim. Eu já estou sem voz. Lá dentro tem de uva, tá? Quem quiser pegar uva lá, pode pegar, tá? Quem quiser, lá tem uva também. Não, você colhe o Eu não tô cantando porque ele gosta, pastor, eu sei isso. Não, fala assim. Você está acostumado com esse, o outro você vai ensaiar, você canta de uma vez, você sai com esse. Eu tô felizinha, eu vou descobrir. Esses aí você está mais acostumado. Eu vou descobrir que ele cantaria, eu vou descobrir que é minha. Também bem vagar aqui já. Eu gosto. Olha, você não pegou não.
não